noite. O Governo está preocupado com a disparidade salarial existente no quadro remuneratório das empresas públicas, instituições e agências em relação ao resto da administração pública e decidiu pela criação de uma comissão para o reajustamento salarial antes da aprovação do próximo Orçamento Geral do Estado. Esta é uma das medidas saídas do Conselho de Ministros desta quinta-feira, onde o Executivo decidiu que todos os seus membros têm uma semana para apresentarem a declaração dos seus bens ao Tribunal Constitucional. O comunicado do venerando Conselho de Ministros, que orienta também para a localização e recuperação das viaturas do Estado que se encontram desaparecidas, foi lido pelo Ministro da Presidência do Conselho de Ministros e dos Assuntos Parlamentares. Comunicado do Conselho de Ministros. Reuniu-se no dia 12 do corrente mês de dezembro, no Palácio do Governo, a segunda sessão ordinária do venerando Conselho de Ministros sobre a presidência do Primeiro-Ministro e chefe do Governo, Jorge Bom Jesus. No cumprimento da agenda de trabalho estabelecida para a sessão e após a análise da situação política interna e internacional, importa destacar o seguinte. No balanço da visita que o Sr. Primeiro-Ministro efetuou ao Hospital Central, concluiu-se que a situação do Sistema Nacional de Saúde, e em particular do Hospital Dr. Aires Menezes, é de veras preocupante e carece de medidas urgentes, tendo sido o Sr. Ministro da Saúde orientado para apresentar um plano de intervenção imediata para melhorar a situação atual, sobretudo a nível do abastecimento de medicamentos, reagentes e consumíveis. Ainda neste capítulo, foi também orientado o Sr. Ministro das Infraestruturas no sentido de encontrar soluções urgentes para resolver a questão do abastecimento de água e energia ao Hospital Central. O Conselho de Ministros foi informado dos expedientes que continuam em curso por parte do Sr. Ministro da Infraestrutura com vista a se encontrar soluções para a crise energética que continua a assolar grande parte do país e que poderá também se estender à região autónoma do Príncipe em virtude do desgaste dos grupos de geradores que ainda estão em funcionamento. Neste sentido, ficou decidido avançar com caráter de urgência para a nomeação da nova direção da EMAI, antes mesmo de terminar a auditoria interna solicitada pelo Governo. Foi abordada a questão da disparidade salarial existente no quadro remuneratório das empresas públicas, institutos e agências do Governo em relação ao resto da administração pública, tendo sido criada uma comissão de trabalho para analisar profundamente esta questão e apresentar uma proposta de reajustamento salarial antes da aprovação do próximo Orçamento Geral do Estado. Constatou-se também que foram lançados vários concursos públicos nos últimos tempos e que existem vários contratos celebrados entre instituições públicas e privadas que são lesivos aos interesses do Estado e que não cumpriram as formalidades legais. Assim, o Conselho de Ministros orientou os senhores ministros no sentido da realização, com caráter de urgência, de uma sindicância interna para o levantamento de todos os processos e contratos irregulares e também a listagem de todas as dívidas pendentes para o subsequente apuramento da responsabilidade. O Conselho de Ministros foi informado que os parques automóveis de vários ministérios conhecem graves problemas de conservação e manutenção das viaturas e que existem muitos casos de viaturas desaparecidas, tendo orientado os senhores ministros no sentido de agirem rapidamente para a localização e recuperação destas viaturas, com o apoio das forças policiais, nos casos em que se revelarem necessários. O Conselho de Ministros analisou a situação de 21 estudantes que deverão deixar o país com destino a Marrocos para prosseguimento dos seus estudos, ainda este mês de dezembro, tendo deliberado no sentido da Sra. Ministra da Educação envidar todos os esforços com vista a garantir os pagamentos dos bilhetes de passagem dos estudantes para não se atrasar mais a viagem e correndo o risco de reprovação no presente ano letivo. Tendo sido informado da situação catastrófica em que se encontram cerca de 40 pessoas que residem na comunidade de São Lourenço, Zona Sul, cujas habitações poderão ruir a qualquer momento em virtude das fortes chuvadas dos últimos dias, o Conselho de Ministros orientou os senhores ministros da Agricultura, Pescas e Desenvolvimento Rural e das Infraestruturas e Obras Públicas, no sentido de agirem rapidamente possível
na busca de soluções de alojamento provisório para as famílias e a reabilitação das respectivas casas. O Conselho de Ministros decidiu fixar o preço do arroz ofertado pelo Japão em 13 dobras o quilo. Instruiu o Sr. Secretário de Estado de Comércio e Indústria para adotar todas as medidas conducentes ao rápido desalfandegamento do produto e a criação de condições para a sua distribuição, comercialização e posterior fiscalização do processo de venda ao público. Em virtude da reposição da ordem legal de São Tomé e Príncipe, que entra em vigor a partir do dia 1 de janeiro de 2019, o Conselho de Ministros deliberou no sentido da alteração do horário de funcionamento da administração pública e do horário escolar, tendo orientado as senhoras ministras da Administração Pública e da Educação no sentido de tomarem as providências necessárias para a implementação formal dessas medidas e a sua publicidade em tempo útil. O Conselho deliberou também no sentido de todos os membros do 17º Governo Constitucional apresentarem a declaração dos seus bens ao Tribunal Constitucional no prazo máximo de 1 semana e decidiu avançar para a criação de um quadro legal que visa estender esta deliberação a todos os gestores públicos. Finalmente, o Conselho de Ministros aprovou o seu regimento interno e o decreto que autoriza o pagamento de subsídio de Natal aos funcionários públicos. Na Ilha do Príncipe, o Conselho Regional também esteve reunido. A situação interna da região foi o principal ponto da agenda. O secretário das Finanças e Administração Pública, que interinamente assegura a pasta do presidente do Governo Regional, é quem esta segunda-feira entregou na Assembleia Legislativa Regional o programa do governo da UMPP para os próximos 3 anos de governação, como ações prioritárias na área da infraestrutura. O nosso desafio para os próximos 3 anos é o porto, o nosso porto, o nosso pontão. Queremos melhorar o pontão de forma a facilitar as pessoas e os bens, mesmo os navios, atracarem em segurança, de forma a nós darmos uma maior consistência ao nosso porto. Também temos como políticas para os próximos anos energias renováveis, energia limpa. Nós queremos abandonar a forma como nós produzimos agora energia, queremos apostar, e os próximos desafios nossos será energias limpas para o Príncipe. Ainda neste capítulo, prevê-se para a presente legislatura a conclusão da obra do bloco operatório em construção no Hospital Manuel Quaresma Dias da Graça. Concluirmos o bloco operatório em curso, de forma a nós reduzirmos os custos e levarmos melhores condições de vida à nossa população. No setor da educação, vamos continuar com a política da educação, mais infraestruturas, formação do nosso pessoal a nível de educação, de forma a nós termos um Príncipe com um nível de escolaridade bom e com qualidade. E como base para o desenvolvimento da ilha, a área da agricultura, pesca, pecuária também mereceu uma atenção, tendo em conta que é a base do desenvolvimento do Príncipe, e o turismo, que é o nosso potencial, turismo sustentável, política que nós vamos continuar a apostar no investimento direto estrangeiro, sobretudo nessa área onde o Príncipe revela uma capacidade boa. Difícil situação financeira que o país e o mundo vêm atravessando, o Governo Regional prevê para os próximos 3 anos uma forte aposta no investimento direto estrangeiro. Nós vamos apostar muito no investimento direto estrangeiro, que é uma das formas que nós temos para minimizar o impacto da falta de verba que o país vem atravessando e que o Príncipe não foge à regra. Programa de governação da UMPP depositado esta segunda-feira na Assembleia Legislativa Regional. Não se tratou, pois, do encontro do Conselho Regional, mas sim uma peça que nós emitimos na última segunda-feira, que tem a ver com a entrega do programa do Governo Regional à Assembleia Regional. Em todo caso, ao longo deste serviço noticioso, vamos tentar repor, ou melhor, passar a reportagem que diz respeito ao Conselho Regional do Príncipe.
O Ministro da Saúde reuniu-se hoje em Conselho de Direção com os membros afetos ao setor, enquanto serviu para Edgar Neves analisar os trabalhos envolvidos em cada setor e projetar ações para a melhoria do sistema de saúde nacional. Edgar Neves reuniu o seu staff no Conselho de Direção, um instrumento essencial para a construção das novas estratégias e políticas ao nível deste Ministério. A construção de uma equipa forte e sólida é fundamental para esse desiderato. A mensagem que o Ministro quis passar é de tranquilidade, de serenidade, de empenho ao trabalho e de que os mecanismos da avaliação de cada um estão em cima da mesa. Por um lado. E por outro, definir as linhas futuras de atuação, onde o passo próximo será de forma mais vertical, direção por direção, setor por setor, tratarmos de fazer a análise mais detalhada, mais profunda, mais rigorosa, que ouvir os diferentes diretores e coordenadores do Ministério e vamos, nesse sentido, é uma contribuição dada para a própria organização e estruturação do programa do governo, que está praticamente feito. É sempre um contributo para alguns pormenores e é nesse sentido que achei essencial esta conversa com todos eles. O combate ao paludismo é a prioridade das prioridades. Por isso, o governo está a estudar junto aos parceiros a melhor forma de resolver a situação. A malária é uma questão central para nós. O combate e a busca de recursos para que este programa não tenha falhas é para nós essencial. Assim como é essencial a atenção aos cuidados primários e ao hospital antes de meses. O Ministro da Saúde defende ainda a necessidade de se reduzir o problema de insularidade da Ilha do Príncipe no que toca à saúde. É preciso preparar os técnicos para resolver o maior número de problemas no Príncipe, reduzirmos as evacuações sanitárias, criarmos sistemas de comunicação e de assistência, uma eventual, não garanto, mas no nosso projeto está uma extensão da telemedicina à região autónoma do Príncipe. Segundo o Ministro da Saúde, por ser conhecedor da matéria, irá conjugar esforços para que o mais rápido possível se possa mudar de paradigma ao nível da saúde em São Tomé e Príncipe. A representante adjunta do Unicef manifestou a disponibilidade de apoiar o setor da educação nacional. A vontade foi expressa durante o encontro que teve hoje com a Ministra da Educação e Ensino Superior. Segundo a representante adjunta da Unicef em São Tomé e Príncipe, o encontro com a Ministra da Educação e Ensino Superior, Julieta Rodrigues, serviu para manifestar a continuidade de apoio da sua organização ao setor educativo nacional. Reforçar uma vez mais o compromisso da Unicef em apoio ao Ministério da Educação, que é um ministério prioritário para o papel da Unicef de defesa do direito da criança em São Tomé e Príncipe. Confirmamos então a disponibilidade completa na continuidade da implementação do programa da Unicef dentro do quadro mais abrangente do sistema das Nações Unidas em apoio ao Programa de Desenvolvimento de São Tomé e Príncipe. Os progressos alcançados, particularmente no ensino pré-escolar, apoio pedagógico aos docentes e a importância da inclusão na educação constaram dos assuntos dialogados. Antes de tudo de criança com necessidades especiais, então a educação inclusiva, mas também de atenção específica que jovem adolescente precisa hoje, que sejam raparigas, por exemplo, raparigas que precisam ser incluídas dentro do sistema de educação, mas também algumas medidas urgentes para a prevenção de abandono escolar. No que toca à alimentação escolar, Maria Vitória disse ainda que a Unicef irá redinamizar a coordenação dos parceiros
como o PAM e a FAO, para responder aos pedidos de apoio do setor. Agora sim, na Ilha do Príncipe, o Conselho Regional esteve reunido. A situação interna da região foi o principal assunto da agenda. Nesta que é a segunda sessão ordinária do Conselho do 5º Governo Constitucional da Região Autónoma do Príncipe, sob a presidência do presidente Tosé Cassandra, em abordagem, estiveram em discussão as prioridades que constam no programa de governação para os próximos 3 anos deste elenco, já apresentado à Assembleia Legislativa Regional. Que tem como linha de força a educação e a formação, a infraestruturação, com grande pendor para um novo porto e a energias renováveis sendo prioritários para este mandato. Ambiente e conservação da natureza foi também um dos assuntos em cima da mesa. Com grande atenção para a redução significativa de plásticos como meio de atingir num futuro próximo plástico zero na ilha. Empenhado mostrou o governo regional para áreas de produção com apoios significativos. Apoio significativo ao setor da agricultura e pesca e fileiras de exportação de cacau e pimenta, apostando no incentivo de outros produtos alimentares, como é o caso da matabala, mandioca e a batata doce. Durante vários anos, ao nível de saúde, o governo regional tem vindo a suportar gastos avultados com doentes que da Ilha do Príncipe é transferido para o Hospital Aires de Menezes, em Santo Tomé. O assunto foi analisado com preocupação neste venerando Conselho. Analisamos ainda com preocupação a evacuação dos doentes para Santo Tomé, onde iremos discutir com o governo central como forma de encontrar soluções. Como forma de atração para novos postos de emprego, debruçamos também sobre a questão das concessões de áreas agrícolas e para o turismo como forma de atração de novos postos de emprego. Balanço do 2º Conselho Ordinário do 5º Governo Constitucional da Ilha do Príncipe teve lugar esta quarta-feira no Palácio do Executivo Regional. O estudo para a implementação de um centro de competências para a agricultura familiar sustentável na comunidade dos países de língua portuguesa foi validado esta quinta-feira no país. O centro terá como uma das valências a formação de quadros. Está concluído o estudo para a implementação do Centro de Competência para a Agricultura Familiar Sustentável no país. O documento validado esta quinta-feira propõe construção de estudo pedagógico e de trabalho em rede. No âmbito da comunidade dos países da língua portuguesa, da CPLP, irá estar alicerçado aqui no Centro de Aperfeiçoamento Técnico Agropecuário, CATAP. Portanto, o que se pretende é ter uma plataforma dentro da comunidade que dê, de facto, resposta àquilo que são os desiderados para promover, apoiar atividades que concorram para melhorar a segurança alimentar e promover uma agricultura sustentável baseada em boas práticas. Durante a apresentação do estudo, o Ministro da Agricultura, Pesca e Desenvolvimento Rural, na sua intervenção, disse que o governo de Santo Tomé e Príncipe se compromete em trabalhar ativamente para transformar a agricultura santomense numa das mais sustentáveis do continente africano e, bem assim, contribuir com a sua experiência para o desenvolvimento agrícola da nossa comunidade, a CPLP. A materialização do estudo contou também com o apoio da FAO. Com a decisão dos ministros da CPLP de estabelecer em São Tomé e Príncipe um centro de competências para a agricultura sustentável que beneficie São Tomé e Príncipe, sem dúvida, mas que também beneficie os demais países da CPLP. Nesta trajetória, a FAO apoiou sempre este processo, esteve sempre alinhada com este objetivo, assim como esteve sempre também o Governo de São Tomé, através dos últimos anos, dos seus intervenientes ao nível do CONSAM. Impulsionar a agricultura familiar e agroecologia é uma das prioridades do centro que será criado em CATAP.
Já começaram a surgir as primeiras ajudas aos sinistrados do incêndio em atrás do cemitério. Esta quinta-feira, o Ministro do Trabalho, Solidariedade, Família e Formação Profissional e o Presidente da Câmara Distrital de Água Grande entregaram alguns bens de primeira necessidade e uma quantia em dinheiro à família. Arroz, óleo, leite e uma quantia em dinheiro. Foram estas as doações feitas pelo autarca de Água Grande e o Ministro do Emprego aos sinistrados de São João da Vargem. Foi com profunda tristeza que o governo tomou conhecimento da ocorrência. Eu imediatamente, enquanto Ministro da Tutela, pedi uma equipa técnica de direção que dirigisse ao local para fazer levantamento, me produziram um relatório. Eu pessoalmente, no segundo período do dia, desloquei-me ao encontro da família, onde apresentei a condolência do governo, o sentimento do governo perante essa situação. Nós estamos cá apenas para prestar a nossa solidariedade. Além destas ajudas, o Ministro do Emprego garantiu que outros apoios serão prestados aos sinistrados. Estou a falar em acompanhamento psicológico da família nesse momento, uma vez que perderam 2 crianças. E esse acompanhamento também no domínio da proteção social iremos continuar a seguir. Há mais perda de outras situações. Vamos ver no próximo orçamento o que é que podemos fazer para ver como que podemos ajudar com a questão da residência das vítimas. As vítimas do incêndio não prestaram declarações à imprensa. O presidente do Movimento Cidadãos Independente de Mesós efetuou esta quinta-feira uma visita a alguns setores-chave do distrito. Objetivo: conhecer e acompanhar alguns trabalhos que estão a ser feitos pela Câmara. Começou no Centro Digital de Mesós. Depois a equipa arrumou-se às instalações de corpos de bombeiros. A visita do Movimento Cidadãos Independentes de Mesós tinha um e único objetivo. O propósito dessa visita é para nós interagirmos com os funcionários, conhecemos também as dificuldades. O presidente do CID-STP mostrou-se preocupado com o que viu, principalmente nas instalações dos bombeiros. Um corpo de bombeiro com 28 elementos e com nenhuma viatura em funcionamento. Isto quer dizer que o próprio Estado em si está a perder dinheiro, porque existem pessoas que vão a serviço todos os dias, mas não têm atividade. Isto preocupa o CID, e o CID vai preparar um relatório, remeter ao presidente da Assembleia Distrital e também com cópia ao presidente da Câmara, a colocar algumas questões e possivelmente, se não reagirem, remetemos ao Governo Central. E tendo em conta que o CID também faz parte da atual avaliação da Câmara Distrital de Mesós, não vejo inconveniente nenhum enquanto parceiro também da Câmara fazer essa visita, que se calhar pode trazer algum contributo para a nossa instituição. A Secretaria da Câmara Distrital de Mesós também foi alvo de visitas. Entretanto, a nossa equipa foi impedida de colher qualquer imagem, fato lamentado pelo presidente do CID. A parte mais indignada dessa visita é chegar à Secretaria da Trindade, onde funcionam todos os gabinetes dos serviços, e que o diretor do gabinete do presidente da Câmara proibiu a comunicação social entrar, e a razão fiquei sem saber. E, portanto, eu acho que essa forma é uma forma, digamos, do nosso ponto de vista, não corresponde àquilo que é a democracia, porque não estamos a fazer nada em prejuízo, mas fiquei a entender que os serviços que ali estão precisam ser melhorados. CID-STP promete estar atento a todas as ações da presidência desta autarquia, de modo que juntos possam melhorar as condições do distrito. O telejornal fica por aqui. Em nome de toda a equipa, boa noite e até amanhã.